Desde que assumiu a presidência do país após o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer, do PMDB, tem anunciado uma série de reformas. E o Momento Brasil, claro, tem procurado discutir esses projetos. Reforma da legislação trabalhista, reforma da Previdência Social, reforma do ensino médio. O que significa esse projeto para o país de um governo de baixíssima aprovação popular? E como estas alterações podem, de alguma forma, afetar a sua vida e a de milhões de brasileiros? Pois é, o Momento Brasil de hoje segue com esta missão de discutir o atual cenário da nossa sociedade e ajudar a você a entender o que está acontecendo. Hoje, damos sequência a uma série de episódios sobre a reforma tributária. Fique com a gente, o Momento Brasil é um programa da TV UFG e da Rádio Universitária e já está no ar. Para saber o que pode mudar na forma como o brasileiro paga impostos e na forma como o Estado organiza o seu sistema tributário, o Momento Brasil conta com a presença da doutora Maria Inês Maranhão, ela que é presidente da Fundação da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Doutora Maria Inês, obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil. Eu que agradeço o convite e poder participar da formação do público, né, do seu canal e da sua rádio. É um prazer. Prazer é todo nosso. Estamos recebendo também o doutor Simon Riemann. Isso. Doutor Simon Riemann, ele que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Prazer em recebê-lo aqui também, doutor. É um prazer, Roberto. É um prazer estar aqui com a presidente Maria Inês. Uma satisfação poder falar com os telespectadores da TV UFG, assim como com os ouvintes da Rádio Universitária. O tema é importante e estamos aqui para discutir e tentar levar alguma informação importante para os ouvintes e telespectadores. A gente faz aqui sempre um bate-papo inicial, situando o nosso telespectador. Doutora Maria Inês, o que faz a Anfip, a fundação da Anfip? A Anfip é a Associação dos Auditores da Receita Federal do Brasil e a fundação é um braço dela para estudos técnicos. Começamos só com estudos previdenciários e depois de 2007, quando juntou as fiscalizações de todos os tributos federais e os auditores da Previdência foram para a Receita, aí passamos também a estudar tributos. E agora, de uns 4 meses para cá, quando a gente já tinha aprofundado muito na reforma previdenciária, passamos a aprofundar na reforma tributária, junto com uma equipe de doutores da Unicamp, do IPEA, da INESC. Vários especialistas estão nos ajudando e pensando junto, porque os tributos brasileiros é um emaranhado, né? De todas as áreas, como nós somos só dos tributos federais, não é fácil fazer isso sozinha. Então, estamos contando com doutores em todas as áreas. De que forma que a gente pode, de uma maneira resumida, se é que isso é possível, falar um pouquinho de quais são as características do sistema tributário brasileiro? Primeiro é que é muito complexo e segundo, cheio de pequenas reformas que foram piorando. E eu acho que a principal característica de uns 10, 15 anos para cá, regressivo. O mais pobre paga muito mais do que o rico. Quem ganha salário baixo, por exemplo, 50% da população brasileira tem 12,5% da renda brasileira. E 1% da população brasileira tem 13,5%. Então, daí você já vê a disparidade do Brasil. Esses 50% que tem 12,5% da renda, pagam quase 40% do que ganham nos tributos indiretos embutidos. Então, ele não consegue poupar. Tudo que ele ganha, ele tem que gastar para sobrevivência. E tudo isso tem tributo indireto. Por isso que tem essa reforma do Raul aí, tentando dar uma ajeitada nesses tributos indiretos. Mas como eu não estou acreditando que ele vai abaixar a carga, eu acho que a gente teria que pensar muito essa reforma de um modo que ela fique mais progressiva, para o mais rico pagar mais
e o mais pobre pagar menos. Então não é mito que o mais pobre paga mais imposto nesse país? Medido, quase 40% do que ele ganha é pago. Porque em tudo que você compra, o tributo é embutido. E quem não poupa nada, gasta tudo, então tudo dele paga tributo. O rico não paga no lucros e dividendos e paga muito baixo na aplicação financeira. O 1% mais rico tem muita aplicação financeira. O tributo máximo que se paga nisso é 15%. Então, não tem sentido achar que o pobre paga igual o rico. Não, o rico consegue poupar, consegue não pagar tributo, consegue aplicar em coisas numa empresa, por exemplo, que volta para ele sem tributar na pessoa dele. Doutor Simon, o que faz a Comissão de Direito Tributário da OAB? A comissão é um órgão dentro da OAB Goiás, a nossa seccional, que assessora a diretoria e o conselho seccional em temas tributários, de forma que há uma reunião periódica, normalmente mensalmente, para fazer estudos, debates e, eventualmente, propor alguma medida em relação a uma ação judicial ou algo para defender não só os advogados, como também a sociedade. A OAB ela é uma entidade que tem um papel, tanto pela Constituição quanto pela sua lei, de defesa da sociedade como um todo, da ordem jurídica justa, assim como dos advogados. Então a comissão atua especificamente no estudo e na proposição de alguma medida em defesa da ordem jurídica. A doutora Maria Inês falou aí do projeto que está tramitando de reforma, né? Como é que o senhor vê essa tramitação? E a gente não pode deixar de desvincular do momento político, da crise política e institucional por que passa o Brasil. Como é que o senhor analisa essa situação? A reforma é importante, a presidente Maria Inês colocou muito bem. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, é de difícil compreensão para os especialistas, que dirá para os contribuintes. É uma carga tributária relativamente alta e com muitas obrigações acessórias, emissão de nota, escrituração de livro, o que demanda, gera um custo muito alto para os contribuintes. A reforma é importante para simplificar a legislação tributária como um todo, combater a guerra fiscal entre os estados, que leva a um federalismo não cooperativo, um federalismo de soma zero, em que a indústria, a empresa já decidiu fazer aquele investimento e faz um leilão depois para saber onde consegue mais incentivos. Então são questões importantes de serem enfrentadas. Simplificação, combate à guerra fiscal e um ponto que a presidente colocou que é muito importante, diz respeito à regressividade da carga tributária brasileira. Basicamente, a matriz tributária ela pode assentar sobre a renda, sobre o patrimônio ou sobre o consumo. Países mais desenvolvidos, eles acentuam a cobrança, o peso da carga tributária sobre o patrimônio e sobre a renda, que denotam efetivamente capacidade contributiva. Quem tem uma renda mais alta vai investir, vai comprar imóveis, vai fazer investimentos em aplicações e tudo mais. E quem tem uma renda mais baixa, naturalmente vai gastar tudo consumindo, não consegue ter uma reserva para investimentos. E a carga tributária brasileira, metade dela incide sobre o consumo. E quando a gente fala sobre o consumo, o que é? Comprou um celular, incide o ICMS, incide o IPI na indústria, comprou um veículo, incide o ICMS, incide o IPI, incide o PIS, incide a COFINS. E aquele que está comprando essa tributação indireta que se referiu ao presidente, é que quem compra não é ele quem vai recolher o imposto para o governo, ele não vai gerar uma guia para pagamento, no entanto, aquele preço já está compondo, os tributos já compõem o preço. Então ele gastou lá R$1.000 no celular, ele está recolhendo ali R$170, por exemplo, de ICMS. Então isso representa um peso muito grande na composição dos preços. O consumidor paga sem saber que está pagando, ele fala, eu estou isento do imposto de renda. Tudo bem, não paga imposto de renda, se ele estiver na faixa de isenção. No entanto, ele está pagando um sem número de tributos que ele não sabe. E, de fato, quem tem uma renda menor arca proporcionalmente com uma carga tributária mais pesada, o que é nefasto para o desenvolvimento econômico, para a justiça social. Então, esse é um ponto importante para ser enfrentado. Doutora Maria Inês, a quem interessa essa reforma que está sendo proposta neste momento, reforma tributária? Interessa muito para os estados também. Estão quase perdendo no STF essa guerra fiscal.
Ajuda a gente a entender o que é essa guerra fiscal. Guerra fiscal é um Estado dá uma isenção para uma certa empresa montar lá e a hora que o produto chega aqui, aí esse aqui não quer dar essa isenção, aí vem uma tributação alta. Esse é um dos pontos da guerra fiscal. Então, cada Estado faz a sua alíquota ou benefícios especiais para aquela empresa vir montar e gerar emprego ali. Goiás é um dos mais mal vistos nessa guerra fiscal, porque nós conseguimos atrair empresas com isto. Também tem que desconcentrar de São Paulo. Mas não é só o Brasil que faz isso. Há poucos dias fiquei sabendo que a Tramontina está montando no Texas. Então, ela saiu do Rio Grande do Sul, não vai fechar, mas vai abrir uma empresa no Texas. A guerra fiscal do Texas foi melhor para ela do que a nossa. Você ter noção, então. Então, isso tem que ser pensado até mundialmente, porque se perder no STF, que eles estão... Um dia da palestra do Raul, o governador de Mato Grosso está morrendo de medo de perder a guerra fiscal, porque os estados pequenos são os mais que fizeram isso, né? Então, ele diz que acorda todo dia falando, não julgue hoje, hein, Carmen Lúcia, a guerra fiscal é o primeiro mantra do dia dele. Então, se isso acabar mesmo judicialmente, aí desmonta o nosso sistema tributário mesmo do consumo, porque ele disse bem, nosso maior tributo é no consumo. Então, nós temos que resolver isso antes do STF julgar. Mas temos que resolver com uma alíquota que não concentre mais ainda a renda. A hora que você tributa muito o de baixa renda, aí que você está concentrando. Os dados que eu dei, 50% tem 12% da renda, 1% tem 13% e pouco. É um país das piores distribuições de renda do mundo. Parece que é o 10º de baixo para cima e somos a 9ª economia. Então, nós somos o oposto em distribuição de volume econômico. Os outros são países pequenos, acho que o Brasil tem que enfrentar isso com coragem, mas não é só montar o IVA que vai juntar uns 9 tributos, não é isso. Qual alíquota vai ser do IVA? Porque se ele mantiver a alíquota, que é o que o Raul está defendendo, manter esse somatório numa alíquota, aí vai continuar a mesma coisa ruim para a classe renda baixa e para a concentração. O tributo é uma das coisas mais importantes de você valorizar o seu povo e tentar fazer crescer. Educação e tributo. É onde ele consome o que ganha e onde ele melhora o que vai ganhar com a educação. São esses 2 pontos básicos. A gente volta, eu quero ouvir também o senhor, doutor. Nós estamos caminhando para o nosso intervalo, mas a gente volta nesse ponto para também ouvir a opinião do nosso convidado, doutor Simon, tá certo? Obrigado a você que está com a gente pela TV UFG, pela Rádio Universitária e pelas redes sociais. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O Momento Brasil está de volta numa conversa sobre impostos e o projeto de reforma do sistema tributário brasileiro. Para falar sobre isso, recebemos a doutora Maria Inês Maranhão, ela que é presidente da Fundação da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E também o doutor Simon Riemann, ele que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Doutor Simon, eu vou aqui repetir a pergunta que nós deixamos no bloco anterior. A quem interessa esta reforma tributária? Roberto, o presidente Michel Temer está se mantendo no poder até o momento por conta de fato, um apoio que o empresariado tem dado, acreditando, e eu acredito até que ele assumiu o poder em razão desse apoio, que ele faria determinadas reformas que atendem ao empresariado como um todo. Então, num primeiro momento, uma reforma tributária que simplifique a legislação tributária, ela atende ao setor produtivo, primeiro, porque de fato essa complexidade da legislação tributária, ela gera um custo alto para as empresas, uma dificuldade de interpretação da legislação. Nós estamos no momento de discussão do Refis, por exemplo, que é o Programa Especial de Parcelamento Tributário,
em que se discute muito o montante da dívida tributária perante a União, por exemplo, que seria superior a 1,5 tri, né, que é algo de uma monta muito significativa. Então, isso tem que ser enfrentado, né, essa simplificação, redução das obrigações e a questão da guerra fiscal. Porque, de fato, a guerra fiscal ela leva a uma atração de investimentos através de renúncia fiscal. E a Constituição Federal, a priori, ela não autoriza essa renúncia sem a aquiescência dos outros entes federativos, pois isso reverbera nos outros estados. Então, quando vem uma indústria se instalar em Goiás e ela tem um incentivo nos seguintes termos, a Constituição fala, olha, mandou uma mercadoria de Goiás para São Paulo, paga 12%. Goiás, tudo bem, paga 12%, mas eu vou te dar um crédito aqui, por exemplo, de 9%. Então, na nota sai 12%, mas você vai pagar realmente 3%. Então, uma forma de, vem para cá, você vai pagar menos tributo, chega em São Paulo, fala, não, mas você não pagou 12%, isso gera uma insegurança e houve a judicialização dessa questão para o Supremo falar, não pode, é 12%, é 12%. Você não pode dar crédito nesses termos. A insegurança que gera é que se o Supremo declarar a inconstitucionalidade dessas normas, o efeito não é daqui para frente, é desde o início. Porque uma norma nula, aquela que é contrária à Constituição, não produz efeito, desde o nascedor, a não ser que o Supremo manifeste de forma contrária, né, fazendo a modulação dos efeitos. Então veja, que são vários aspectos que levam a uma insegurança jurídica, aumenta o custo. No entanto, como bem pontuado pela presidente, deveria aproveitar esse momento, essa oportunidade, se o ambiente for favorável para isso, para avançar nesse aspecto da regressividade da carga tributária. De fato, a renda, né, do trabalhador, a renda daqueles que têm uma faixa de rendimentos mais baixa, ela é fortemente consumida pela tributação sobre o consumo, que representa 50% da tributação no Brasil. Em países desenvolvidos, por exemplo, tributação como consumo sobre o consumo não chega a 20%. Então, vamos aproveitar o momento. Se essa reforma passar nesses termos, o que dá muita dúvida, porque os estados têm um receio muito grande, né, até uma proposta de um fundo de equalização para manter a arrecadação dos estados naqueles termos anteriores à reforma. Se for aprovado, se for para frente, deveria haver uma discussão e não deixar tão solto. Vai ser um imposto só sobre valor agregado? Tudo bem. Mas isso representar o que na carga tributária como um todo? Né? Por enquanto não há essa discussão. Efetivamente não há uma discussão sobre o peso. Né? Por exemplo, tributação sobre o patrimônio no Brasil é muito baixa. Pega, por exemplo, o ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural, incide sobre propriedade rural. Ele é muito baixo, ele é tão baixo que a União resolveu até abrir mão dele, entre aspas, né, conferindo aos municípios a competência para fiscalizar, arrecadar e ficar com tributo se eles fizerem a opção. Então isso é uma questão que deve ser discutida, sem aumento da carga tributária. Com isso nós não estamos defendendo o aumento da carga tributária, que já é elevada, mas uma redistribuição do ônus da tributação, para um melhor desenvolvimento econômico, para a distribuição de renda, justiça social, que é um princípio previsto na Constituição Federal. Doutora. Eu só queria complementar, muito boa a fala do Simon Riemann. A carga tributária brasileira em relação aos países da OCDE, ela está na média, ela não é tão alta. Quando a gente vê os números internacionais, às vezes a gente muda a voz corrente que está por aí, né? Todo mundo acha que a gente paga um tributo mais do que os outros. É mais ou menos a mesma da média da Organização de OCDE. Organização de Desenvolvimento, que são junta quase todos os países de peso, e também muitos da América Latina. A hora que você vê que a sua carga não é tão alta e é tão mal redistribuída, então um dos problemas pesados teria que ser na redistribuição. O projeto do deputado Raul tem apenas essa proposta de reunir tributos e mantê-los no consumo. Reunir 9, ICMS, ISS, IPI, COFINS, que é uma arrecadação altíssima para a Seguridade Social. O COFINS é muito importante. Seguridade Social, e a gente lembra de aposentadoria. Previdência, assistência e saúde, e não só a aposentadoria. O SUS também, serviço direto ao cidadão que precisa, que não tem plano de saúde.
Então, a hora que você juntar, inclusive, o COFINS nesta IVA, e não mexer nos que ele apontou muito bem, que é patrimônio e renda, aí é que ficou ruim mesmo. Vai ser dificílimo dele manter a carga e não querer dar uma aumentadinha, porque o ajuste fiscal aí está precisando de tributos, né? Ou de redução de custos, né? Quem sabe a reforma tributária também não precisava de uma reforma administrativa. Temos 5.000 e quase 500 municípios e quase 2.000 deles são completamente inviáveis. Por que a gente não faz uma reforma séria Brasil em tudo? Reduzir, inclusive, o custo administrativo, reduzir até Congresso Nacional, reduzir quantidade de municípios, então reduzir o que vai se gastar para também não aumentar mais. Se estamos na média dos tributos, não pode ser pensar só, vou mudar o consumo, porque o que facilita a guerra fiscal vai melhorar, e a obrigação acessória, que o empresariado quer demais diminuir, que é mesmo pesadíssima a obrigação acessória, aumenta o custo do produto, porque ele tem uma máquina administrativa grande para aquilo, cada empresa. O contador, então, nem se diga, coitado, nem consigo entender como é que um contador consegue trabalhar, e olha que eu fiscalizo eles, mas só em alguns tributos, ele tem que saber de todos. Então, a hora que você mexer em todos, não só no do consumo, que era importante, a gente não pode no Brasil aceitar só o projeto do Raul. Eu analiso ele, é muito bom, é viável para o mundo. Estados Unidos, você chega, está o tributo ali na notinha, você sabe quanto você pagou naquele consumo, né? Aqui nem isso a gente não sabe, porque tem alguns, mas tem o custo indireto de folha e de muitos outros. E então, se você vai mexer nele, também teria que mexer juntamente. Você sabe que a renda, as nossas 4 alíquotas, somos só 4 alíquotas para renda, que é o federal, o tributo federal, o imposto de renda pessoa física, é baixo mesmo. Se a pessoa ganha acima de 5 e pouco, ela já paga igual que ganha 50 mil por mês, a mesma alíquota. Não está certo isso. Não, e até babá que está ganhando bem já está pagando tributo, porque não aumenta a faixa, não dá o reajuste da faixa. Então, baixa renda já está pagando tributo em cima do imposto de renda e a faixa para o rico é baixa. No patrimônio nem se diz. Agora, isso tudo era reforma Brasil mesmo, que nós nunca tivemos depois de 1500 como foram descobertos. Eram terras para alguns e com baixa tributação ou nenhuma. Não era na terra que tinha tributação, era no ouro e na madeira, não era? Até Tiradentes. Isso. Era no consumo, no que se atira. O dono da terra não tinha que pagar nada. Então, ainda não fizemos essa reforma. Na Europa não interessa você ter carro, não interessa você ter casa, é melhor morar de aluguel, andar de trem, de metrô. Por quê? Porque o tributo é muito alto. Então, sabe quanto é o tributo na herança dos Estados Unidos? 40%. Por isso tem aquelas doações para a faculdade, para pesquisa. Aqui é 8%, subiu há pouco tempo na herança. Então, isso que está errado. Mas aí nós temos que mexer com o status quo brasileiro. Quem é o dono deste país? O dono da terra? Essa é a verdade dessa reforma tributária. Não vamos ficar com ela no consumo, que nós vamos mais massacrar o trabalhador. Ou o sem renda, porque até sem renda, a hora que você mendiga, você tem que ir lá comprar o leite, o cigarro, a pinga ou a carne, alguma coisa, a bolachinha. Você está pagando tributo alto com a sua mendicância. E o rico baixa. Essa proposta do Raul não mexe em nada, em renda, em patrimônio. E ele disse bem, os países mais desenvolvidos tributam mais pesado, é isso, não é o trabalho. Nós fizemos a reforma trabalhista, infelizmente, já vai pôr logo em atividade, né? Já vai estar na praça. Essa reforma trabalhista tira direitos demais, muitos, alguns muito bons tirar. Também entendo que tem alguns que são benéficos demais, outros são pesadíssimos. O que está tirando, por exemplo, um trabalhador tem que pagar, se ele perder a ação trabalhista, às vezes ele já está saindo só porque o advogado dele é ruim, às vezes ele perde, né? Não é só porque ele não tinha o direito.
Perder prazo, você já perdeu a ação. Então ele já sai sem receber. O advogado é ruim e ele ainda tem que pagar. Quer dizer, no fim da história ele vai ficar devendo para o Estado e a sucumbência para o advogado do patrão. A terceirização que ocorreu agora é nefasta. Eu fiscalizo tributos previdenciários, 31 anos já. A terceirização é onde se sonega. Por exemplo, Goiás, construção. A construtora terceiriza quase tudo, sem registro. Prédios maravilhosos, apartamentos de 2 milhões de reais, não teve um centavo pago para o INSS. A senhora está trazendo aqui um fato do seu Real, trabalho. da minha prática de 10 anos fiscalizando consultora. Um fato real. E se Goiás é assim, imagina São Paulo, que tem menos auditor do que aqui. Porque quanto maior o Estado, mais necessidade tem de mão de obra da máquina administrativa, né? Então, se eu terceirizar, que já terceirizou na lei, aí que ninguém vai pagar mesmo, porque eles colocaram a terceirização sem solidariedade. Tinha que quem terceirizou continuar com a obrigação tributária de tudo aquilo e trabalhista. Então, nós já fizemos reformas nesse início de governo Temer que são perigosíssimas para o futuro brasileiro. Do trabalhador e da máquina. Vai perder a arrecadação previdenciária. Talvez por isso que eles estão insistindo tanto numa reforma previdenciária tão nefasta também, que o mínimo 25 anos de contribuição. 37% da população ativa é informal no Brasil e sabe, mais de 20 anos. Mais de 20 anos que eu acompanho esse número, ele não sobe nem desce. IBGE, que é a medida. 37% é informal. Se eu precisar de 25 anos de contribuição, ninguém vai aposentar desses 37. A gente vai fazer aqui mais um intervalo e, como no primeiro bloco, volto também para ouvir aqui o doutor Simon a respeito desse assunto. São muitas reformas nesse pacote, né? Uma é intrinsecamente ligada com a outra e surtindo efeitos na sociedade. Momento Brasil faz um intervalo, é rapidinho, não sai daí, espero por você. O Momento Brasil está de volta numa conversa sobre impostos e o projeto de reforma do sistema tributário brasileiro. Para falar sobre este assunto, recebemos a doutora Maria Inês Maranhão, presidente da Fundação da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e o doutor Simon Riemann Costa, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Os defensores do projeto de reforma tributária alegam que o objetivo seria simplificar o atual sistema, unificando tributos, principalmente sobre o consumo, e reduzir o impacto sobre os mais pobres. Doutor Simon, é isso mesmo? Simplificação, ela de fato pode acontecer havendo a unificação de vários tributos sobre o consumo em um só. Basicamente, a proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, que é uma emenda à Constituição, ela prevê, no âmbito da União, impostos sobre o consumo, assim como imposto sobre a renda, cede, em algumas circunstâncias, a contribuição de intervenção do domínio econômico, passa para os estados um rol, né, de tributos que hoje estão divididos entre União, estados e municípios, concentraria esses tributos em um imposto só, né, um imposto sobre valor agregado, basicamente, e no âmbito dos municípios ficariam os impostos sobre o patrimônio, de propriedade de veículo automotor, de territorial rural, que seria sobre imóvel rural, assim como o IPTU. Basicamente, essa é a proposta. Isso combate a guerra fiscal em alguma medida, porque no âmbito do município se ficam os tributos sobre patrimônio. Guerra fiscal seria basicamente, fica fazendo um leilão, vai para um município, vai para outro, vai para um estado, vai para outro, né? E quando é imposto sobre patrimônio, não tem como fazer isso, a não ser veículo, digamos. Mas propriedade imóvel, tá ali, vai ter que pagar ali. Então, nesse aspecto, de fato, pode ser que haja uma simplificação, né? Já há o Simples Nacional, que é um modelo para reduzir, porque quando a gente fala em obrigações acessórias para o telespectador e para o ouvinte entenderem, é basicamente o seguinte, não é só a questão do montante em si que você paga, são todas aquelas obrigações acessórias a esse pagamento. Isso no Brasil consome, em média, dos contribuintes, 2.600 horas por ano. 2.600 horas por ano
que cada contribuinte despende, seria basicamente contratar um profissional da contabilidade, por exemplo, para estar ali fazendo essa escrituração. Em países desenvolvidos, esse número de horas chega a 200 horas, ou seja, aqui 2.600. Então, isso gera um custo, gera dificuldade de interpretação e tudo mais. Então, no aspecto da simplificação, de fato, o projeto acena para isso. A questão da redução do impacto da tributação sobre o consumo, para não penalizar os mais pobres, ainda nós não temos elementos para afirmar se isso de fato acontecerá. Se no projeto houvesse uma previsão, mas é difícil colocar isso no âmbito da Constituição, né? A Constituição ela é perene, né? A tendência dela é de normas estruturantes que perduram por muito tempo, e não propriamente uma alíquota. Isso é matéria de lei ordinária. No entanto, não há um aceno específico nesse sentido. A distribuição da matriz tributária, patrimônio, renda, consumo, nós vamos inverter isso aí, acentuar um pouco mais no patrimônio, um pouco mais na renda e aliviar o consumo para desenvolvimento, para troca de bens e tudo mais, e para não penalizar quem tem uma renda mais baixa. Então, simplificação nos parece que de fato é uma realidade neste projeto, e a questão da redução da carga em relação a quem tem uma renda mais baixa, aliviando a tributação sobre o consumo, não dá, apesar de que no projeto consta essa informação, mas efetivamente não dá para afirmar, né? Isso vai depender muito da alíquota que vai ser estabelecida. Então, se coloca um imposto sobre consumo com uma alíquota muito pesada, vai continuar tributando pesadamente. Se não há mudança em relação às faixas no imposto de renda, se mantém a alíquota no imposto sobre consumo. Se não institui imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, né? Que os 13 impostos previstos na Constituição de forma expressa, 7 de competência da União, 3 dos estados, 3 dos municípios, o único que não foi instituído é o de grandes fortunas. Há uma dúvida realmente se esse imposto se promoveria justiça social. Há um receio de perda até, na verdade, com a instituição dele. Mas o governo não acena, essa proposta não fala isso. Eventualmente o ITCD, o Imposto sobre Heranças, aumentar a alíquota de 8% para um patamar mais alto, poderia trabalhar algo nesse sentido. Então, não há uma sinalização clara nesse aspecto, apesar de constar no projeto, mas a simplificação, de fato, parece que é um caminho. Além dessa simplificação que o senhor destacou muito bem, a doutora Maria Inês falou de uma série de outras alterações, outras reformas que estão intrinsecamente ligadas e que vão surtir efeito aí, o bloco dessas reformas tributária que nós estamos discutindo, a terceirização irrestrita, a reforma trabalhista. Como é que o senhor vê esse conjunto de reformas e o impacto, que é o impacto desejado tanto pela classe produtiva, pelos empresários, quanto pelo governo, e pensando em justiça social? Um aspecto interessante em relação a essas reformas como um todo, e a presidente Maria Inês bem colocou isso, a questão da Previdência. Há uma discussão já há muitos anos, né, sobre um déficit em relação à contribuição para a Previdência, né, entre o montante despendido com benefícios e aquele arrecadado. Apesar que é um debate, eu não transito tão bem na área, até arriscado falar perto de um especialista, né, mas a questão da Previdência em si parece que ela não é deficitária. A questão seria os benefícios assistenciais, que são para aqueles que não contribuem, né, direto para a Previdência, né, tem um viés, na verdade, uma seguridade social, uma justiça social para aqueles que não conseguem contribuir. Mas o problema que a gente nota é o seguinte: sempre que há um debate sobre Previdência, o governo ou os governos atuam na ponta, na concessão de benefício, alongando o prazo para aposentar, dificultando o acesso a esses benefícios. No entanto, salta aos olhos no Brasil o nível de informalidade e a quantidade inexpressiva de contribuição para a Previdência. Ou seja, dentro daquela população economicamente ativa, aqueles que estão trabalhando, há um contingente muito elevado que está na informalidade. E merece uma reflexão sobre isso. Dentre outras questões, por conta de uma carga punitiva mal distribuída que estimula a informalidade. Por exemplo, houve em 2014... no governo Dilma Rousseff, instituiu-se a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que basicamente é o seguinte:
a principal fonte de custeio da Previdência Social é sobre a folha de salário, salvo engano. O PIS/COFINS também deve representar muito, né? Mas basicamente pode cobrar sobre o faturamento da empresa, sobre o lucro ou sobre a folha de salário. Folha de salário é o seguinte, pagou R$1.000, paga mais 20% para a União, fora os 8 a 11% que vão ser cobrados do empregado. Tem o SAT. Isso, ainda tem o SAT, né? Exatamente. E os terceiros. Ainda tem os terceiros. Senai. Isso, tem os terceiros, Sistema S, tem o SAT, né? Então, vai encarecendo a folha. E isso estimula a informalidade. Estimula o pagamento por fora, estimula a não anotação na carteira e tudo mais. O movimento do governo para desoneração da folha é isso. Então, não vai pagar sobre a folha, vai pagar sobre o faturamento da empresa. Vendeu, paga 1,5% ou 4,5%, né, % para a União a título de contribuição previdenciária. Me parece que aquele tempo foi mal planejado e impactou, inclusive, em 75 bilhões de renúncia fiscal, aquele movimento. Foi mal calculado. No entanto, me parece que é um movimento que faz sentido, equalizando a alíquota, para, de fato, estimular a formalização. Mas o que o governo fez? Agora, né, ele voltou atrás, mas em julho era para ter voltado a contribuição sobre a folha de salários e, ao mesmo tempo, aprova a terceirização, facilitando a terceirização. Qual que é o recado para as empresas? Não formalizem, terceirizem, porque isso, do ponto de vista tributário, em relação a crédito, PIS/COFINS, algumas questões bem técnicas, favorece para as empresas, né? Para elas, do ponto de vista... A sinalização do governo é para não formalizar. Então, porque está punindo, né, quem está contratando com uma tributação mais pesada, estimulando a terceirização. E isso vai continuar esse ciclo, né, esse círculo vicioso de uma baixa arrecadação e sempre tendo que alongar, dificultando a aposentadoria. O governo tinha que rever isso aí. A impressão que a gente fica, doutora Maria Inês, é que o empresariado ele tenta diminuir custos, sem reduzir o valor do produto final, que a desoneração não refletiu em nada e numa coisa que você comprou já desonerada e se baixou um pouquinho o preço. Você não viu falar um preço que baixou. Inclusive os ônibus subiram e era desonerado, ainda está desonerado e é desonerado com a proposta de retorno que o governo tem. Então, é uma coisa muito estranha no Brasil. Quem é o dono deste país? Nós queremos um país para os 200 milhões ou para o 1%, 10% mais ricos? Quem são os donos desse país, já que a senhora... Eu acho que são os donos da terra, os donos do meio de produção. A terra, que Goiás principalmente vive da agricultura, o dono da indústria. E o segundo dono muito forte que se transformou, principalmente de 2003 para cá, os grandes aplicadores. São 75 mil grandes aplicadores que levam 45% do orçamento da União. 45% do orçamento da União é gasto com juro, rolagem de dívida. Ninguém fala isso, né? O próprio governo, quando faz uma propaganda de previdência, diz que 40% é previdência. Não, 40% é de 50%, menos de 30% é Seguridade Social. Seguridade, Saúde, Assistência e Previdência. Menos de 30% do orçamento da União. Agora, 44,5%, 2013 para cá veio subindo, principalmente no final do governo Dilma. Às vezes, a gente vê as incoerências até nisso. Os partidos mais de esquerda defendendo o governo Dilma, pois ele foi péssimo para o Brasil nesse ponto. Ele aumentou muito a dívida e o gasto com juro. Você, eu garanto que não aplica esses juros. São 75 mil só que tem este dinheiro que recebe. Então, eles são os donos. Eu estou até curioso para perguntar, quais são as características desses aplicadores? São grandes empresas, são bancos? Grandes fundos de pensão, não é só pessoa física, grandes pessoas jurídicas. Outro dia eu vi um dado, é menos de 15% que é de aplicador externo, que a gente vê isso e pensa, não, é os ricos lá da Europa que estão aplicando aqui, porque é o maior juro do mundo, né? Então é o melhor lugar para aplicar, apesar de não ser uma grande dívida em relação ao PIB. Então o juro já está errado em relação ao quanto a gente teria capacidade de cumprir aquilo. Então, os 75 mil pessoas são pessoas jurídicas e físicas, logicamente, sigilo fiscal do Banco Central, logicamente.
Grandes empresários, que seriam 1% da população, que ganham mais de 5 milhões ano, e que são os que menos pagam tributo, pagam menos do que o pobre, menos da metade do que o pobre paga, e os fundos de pensão, os bancos, e quantas empresas você não conhece de amigo seu que fechou, vendeu alguma coisa e aplicou? Não está compensando no Brasil, não é o empresário que é o dono do Brasil, não está compensando ser dono de empresa. O sistema financeiro. Está tudo errado no Brasil, tudo. O sistema financeiro é melhor do que eu abrir qualquer negócio. Nesse sentido, doutor Simon, aproveitando aqui esses dados, né, que são estarrecedores para muita gente, não é? Eu quero encerrar esse bloco, mas não encerrar este assunto. A gente segue com esse assunto após o intervalo, não saia daí. É rapidinho, o Momento Brasil volta já já. O Momento Brasil está de volta numa conversa sobre impostos e o projeto de reforma do sistema tributário brasileiro. Para falar sobre isso, recebemos a doutora Maria Inês Maranhão, presidente da Fundação da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e o doutor Simon Riemann Costa, ele que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Nós encerramos o bloco anterior, eu falei que ia passar aqui a palavra para o doutor Simon a despeito daquelas questões todas levantadas pela doutora Maria Inês. Roberto, o ambiente produtivo no Brasil ele é muito hostil, a verdade é essa. Eu sou advogado, sou contador, então eu estou de fato muito próximo, assim como a presidente Maria Inês, na fiscalização, a gente acompanha muito de perto esse setor produtivo. Então, a gente tem uma legislação complexa, de difícil interpretação, e tem também um sistema financeiro muito mal regulado aqui no Brasil. De fato, o governo gasta demais com juros, um valor que não é discutido. De fato, não há uma reflexão sobre isso. A taxa nossa Selic é uma taxa alta, remunera os títulos da dívida pública e uma quantidade muito grande de recursos dos brasileiros, uma parte considerável do nosso PIB, do orçamento da União, ela vai para custear a rolagem dessa dívida, o pagamento desses juros. E não há, de fato, um debate sobre isso. Assim como o governo paga muitos juros, as empresas também. A gente nota, nos últimos anos, a quantidade de empresas que pediram recuperação judicial, justamente para conseguir alongar, né, o prazo de pagamento e conseguir sentar com os credores, sobretudo, né, os bancos, sentar à mesa para poder negociar os termos, né, daquelas dívidas. Então, isso tudo dificulta bastante o ambiente produtivo. Então, o empresariado, em geral, enfrenta essa dificuldade, sem dúvida alguma. Uma empresa que entra nos juros, invariavelmente, precisa de financiamento, do capital de giro, isso é uma realidade, mas a depender da forma com que ela se vale desses recursos, desses financiamentos, os juros ficam proibitivos. Então, de fato, tem que haver um enfrentamento também dessa questão, né? Um ambiente de, eventualmente, maior regulação, uma redução das taxas de juros, uma maior competição no meio, menos concentração, para poder aliviar um pouco nesse aspecto. Então, de fato, essas questões são muito pertinentes, né? O ambiente produtivo é lamentável, como a gente nota frequentemente, que algum empresário, empreendedor, ele decida aplicar os recursos, especular, do que de fato produzir, né? Tem alguma coisa errada nessa equação, né? A especulação, né, o investimento, as aplicações deveriam render menos do que a produção em si, porque carregam também, em regra, um risco menor, né? Então, quando você tem um risco maior, um risco de um passivo tributário, um risco de um passivo trabalhista, é recorrente, para quem está trabalhando no dia a dia, é comum a pessoa não trabalhar com bens no seu nome. Em princípio, pode denotar um intuito de sonegar, mas muitas vezes é por uma insegurança realmente em relação a comprometimento de todo o patrimônio construído ao longo de uma vida. Então,
essas questões devem ser enfrentadas. Efetivamente. Nesse sentido, a gente percebe, e aí me corrijam se eu estiver errado, eu sempre me coloco aqui como um cidadão comum que sou, né? Nossa, porque são questões muito técnicas e complexas, vocês são estudiosos do assunto há tantos anos, e inclusive o doutor Simão é professor universitário, né? Um abraço aí para os nossos colegas da Pontifícia Universidade Católica, da qual tive a honra de ser professor lá, convidado por 2 anos também. Bom, mas aí a minha pergunta a gente fica com a impressão de que o empreendedor, principalmente o micro e o pequeno empreendedor, ele é sacrificado e as reformas agora sacrificam o trabalhador. E aí, num certo sentido, fica um contra o outro. Mas parece que tem um sócio nessa equação aí, não é, doutora? Que está levando a maior parte. E quando ele disse bem, os juros foram para emitir títulos da dívida, onde foram aplicados esses títulos da dívida dos últimos 10, 15 anos? Agora que apareceram essas operações aí, você viu que o BNDES aplicou o volume monstruoso em 10, 15 empresas. E será que elas todas viraram piso de fábrica, piso de produção? Muitas foram para comprar em outras empresas lá fora. Isso está no jornal, né? Não se pode nem falar o nome aqui, porque ainda está correndo o processo. Então, o governo brasileiro emitiu, o governo passado, os 3 mandatos e meio anteriores, né? Emitiram títulos e no final mais ainda, depois a gente viu o porquê disso, né? Pagando juros altíssimos, porque senão não conseguiria captação daquilo. Com esse dinheiro, colocou na mão do BNDES e o BNDES põe na mão de poucos empresários que não viraram empresas no Brasil, não geraram emprego aqui. Foi onde começou a recessão, foi lá atrás, não foi agora. Então, isso é seríssimo. Então, ele não quer produzir, nem tributo ele vai pagar, porque na aplicação financeira o maior tributo é 15%. Então, esse Brasil tem que ser discutido com dados reais. Quando lançaram na televisão propaganda de previdência, reforma previdenciária, ganhou-se até na justiça diversas liminares para tirar do ar. Depois ele até pediu para empresários fazerem a proposta da televisão, né? Que ele já não podia mais. Com dado mentiroso, nós não vamos discutir o Brasil. Com o dado de que metade do orçamento da União é com Seguridade Social, não é verdade. É metade da outra metade. Então é 30% Seguridade Social. Nunca o governo solta o dado de que 50%. Eu tenho até ali no papelzinho um dado, quando operacionalizou a lei tributária, a lei do orçamento, a LOA, em 2015 para 2016, um senador fez o gráfico. Esse gráfico foi tirado do site do Senado. Está lá 40 e poucos % com dívida. E os estudiosos ainda dizem que é aplicado no orçamento, que a pedalada fiscal, ele fala que é uma tal despesa, mas na verdade é juro que ele está pagando, que ainda tem camuflagem no orçamento de execução. Então, gente, nós temos que falar quem é o dono do país. De 200 milhões, eu acho que 150 milhões, que é a classe mais baixa, deveria ser o dono do país, para receber o serviço público e pagar o tributo na medida do que ele é capaz, no máximo do tamanho do rico, e não o dobro. Doutora Maria Inês, a gente já parte aqui para os minutos finais do nosso programa. Esse assunto dá uns 3 ou 4 programas, pelo menos. Dá anos de estudo. Mas eu gostaria que a senhora comentasse sobre um projeto que já está sendo aventado aí de terceirização da fiscalização. É um projeto de lei já protocolado no Congresso. Acho que é a Anastasia, né? Terceirizar todas as fiscalizações, Estado, município, federal. Qualquer pequena fiscalização, até do lixo, já é complicado terceirizado. Para o auditor, se nesses 31 anos eu não tivesse estabilidade, eu vou ser sincera para você, eu não tinha levantado nenhum auto-infração. Para que eu vou perder meu emprego brigando com alguém? Criando problema para uma empresa mesmo sonegadora. Ele deve ser poderoso em algum lugar. Isso é a visão mais baixa. Para não dizer que seria colocado só o desonesto ou só para direcionar contra o partido que não está no poder. Então, essa história de terceirizar chega a ser cômica. Terceirizar fiscalização, você pode terceirizar a execução com uma boa fiscalização da execução de servidor estável.
No mínimo, a fiscalização tem que ser estável. A gente já está perdendo agora a integralidade. Você trabalha a vida toda, na hora que aposenta, vai perdendo. Até juiz perde, eles não aposentam porque perde o auxílio moradia e auxílio terno. O fiscal também já está perdendo. Então, tudo bem, podemos ser um velho com a renda menor do que quando eu era na ativa. Mas se for terceirizado, eu só não vou trabalhar, eu vou enrolar. E aí, eu vou ser demitida? Vai ser um rodízio de gente para fiscalizar ninguém ou só o inimigo? Extremamente complicada a situação. Doutor Simon, tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar em um minuto, que a gente ainda não falou aqui? Roberto, a discussão foi boa, o debate foi interessante e o destaque seria: o Brasil precisa se modernizar, simplificar, facilitar, fomentar o empreendedorismo, facilitar o ambiente de negócio, criar um ambiente mais previsível, com segurança jurídica, para de fato haver um desenvolvimento econômico por um período mais prolongado e que esse desenvolvimento ele alcance, né, todas as camadas da sociedade brasileira e que não haja essa concentração de renda que a gente tem percebido ao longo de décadas e décadas, né? Então, dentro aqui do nosso debate, precisa haver reformas, mas com esses pontos, com atenção: simplificação e distribuição de renda sob pena de perpetuar um modelo equivocado que vem acontecendo há anos. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui. Desde já, o convite para um próximo programa, o convite já está feito. Espero que a gente possa sentar aqui em outro Momento Brasil para batermos papo sobre essas reformas que atingem toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. O Momento Brasil de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15.1 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais de nossa emissora e de nossa programação. O link é www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!